Vamos dar o início. Podemos. Então, na semana passada, nós estudamos os capítulos 24 a 27, e nós vimos como Deus chama o seu povo à santidade nas relações práticas, com justiça, cuidado aos vulneráveis e também renovando a aliança com consciência e responsabilidade. Hoje nós vamos para os capítulos 28 a 30, e a gente vai chegar a um dos momentos mais decisivos do livro. Deus apresenta aqui, de forma clara, as consequências da obediência e da desobediência, colocando o povo na escolha entre bênção e maldição, vida e morte. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que, diante da falha humana, Deus oferece uma restauração para aqueles que se arrependem. Esses capítulos aqui eles são fundamentais, porque eles mostram que seguir Deus é uma decisão diária, que define não apenas o presente, mas todo o futuro do povo. Então, vamos iniciar com o capítulo 28. O capítulo 28, ele mostra as bênçãos da obediência, revelando a prosperidade, proteção em favor de Deus, e também apresenta as maldições da desobediência, destacando as consequências sérias do afastamento de Deus, e ensinando que a aliança ela não é simbólica, ela é prática, e envolve também as escolhas reais, os resultados das escolhas. Então vamos iniciar. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Então Moisés declara aqui que o povo, se ouvir atentamente a voz de Deus e guardar seus mandamentos, Deus vai exaltar eles acima de todas as nações. A obediência aqui, então, ela não é uma coisa superficial, ela exige atenção e prática. E a exaltação aqui não é o fim em si mesmo, mas o resultado de uma vida alinhada com Deus. A bênção começa com ouvir e obedecer. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então, a imagem aqui é forte, não é o povo correndo atrás da bênção, mas é a bênção alcançando o povo. Quando há esse alinhamento com Deus, a consciência natural, acontece naturalmente isso, que a vida é marcada pelo favor de Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Então, isso aqui cobre toda a vida cotidiana, tanto nos centros urbanos quanto nas atividades rurais. A bênção aqui não é limitada a um ambiente específico, ela acompanha o povo em todos os contextos de habitação, de moradia. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros e seus rebanhos. Então, aqui a gente vê a prosperidade em todas as áreas produtivas, família, agricultura, o sustento, a bênção envolvendo a continuidade, a provisão e o crescimento. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Esses aqui são os símbolos do alimento diário. Deus não promete apenas grandes conquistas, ele também garante o cuidado nas necessidades básicas, o pão nosso de cada dia. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Então, a expressão aqui indica a totalidade da vida. Cada movimento, cada atividade, cada ciclo do dia estaria debaixo da bênção de Deus. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Então, a vitória não vem da força militar, vem da intervenção de Deus. Quando o povo é alinhado com ele, até os conflitos são resolvidos sob intervenção dele. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Então, a prosperidade ela é abrangente, ela envolve a provisão armazenada e o sucesso nas atividades. Não é apenas o resultado do esforço humano, mas a bênção ativa de Deus. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem os caminhos dele. Então, a santidade aqui ela é sinônimo de identidade, é um estilo de vida. O povo não é separado apenas por declaração, mas por prática contínua. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Então, a bênção ela tem esse impacto externo aqui. A vida do povo se torna o testemunho visível para todas as nações. A relação com Deus ela não é uma relação escondida, velada, ela se manifesta de forma clara e pública diante de todos. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crilhas de seus animais e nas colheitas de sua terra, nesta terra que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês. Então, a prosperidade, ela reforça a continuidade da bênção já mencionada aqui. A vida, o crescimento, a provisão, tudo constante. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e nenhuma tomarão emprestado. Então, Israel,
emprestaria a muitas nações e não tomaria emprestado. Isso aqui é um indicativo de estabilidade e de autonomia econômica. A dependência seria substituída por abundância. O povo que dependeu da provisão de Deus, que passou necessidade, agora seria abundante. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje dou a vocês e seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Então, essa linguagem mostra o posicionamento, a liderança e a influência. A obediência aqui, ela conduz ao lugar de destaque, não por mérito próprio, novamente, é importante lembrar, mas pela ação de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar culto. Então, a bênção está diretamente ligada à fidelidade e exclusividade a Deus. Qualquer desvio compromete tudo isso daqui. Agora a gente vai passar para a parte das maldições da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então, a linguagem aqui, ela espelha os versículos anteriores. Assim como as bênçãos alcançavam o obediente, a maldição também alcança o desobediente. E o princípio aqui é o mesmo. O que muda é a resposta do povo e a consequência da resposta. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Então, assim como a bênção abrangia todos os ambientes, urbano e rural, a maldição também alcança todas as áreas da vida. Não há uma área neutra ou ilesa. A desobediência afeta o completo. A sua cesta e sua amassadeira serão amaldiçoadas. Lembrando que era um sinônimo de sustento. Então, o sustento diário vai ser comprometido também. Aquilo que antes era provisão vai se tornar escassez. Os filhos de seu ventre serão amaldiçoados, como também a colheita de sua terra, os bezerros, os cordeiros e os seus rebanhos. Então, a continuidade, o crescimento, a produtividade vão ser afetados também. A desobediência não está apenas impedindo o avanço, mas também gerando perda e esterilidade em várias áreas. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem, a totalidade da vida. Antes era cercada de bênção, agora é marcada pela consequência da desobediência. Cada movimento vai passar a carregar o peso dessa ruptura, desse distanciamento com Deus. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Então, a consequência aqui não é apenas externa, mas também interna. Confusão mental, desordem, frustração. A vida vai perdendo a direção quando se afasta de Deus. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Então, a permanência na terra prometida, como sempre foi mencionado durante todo o livro, é condicionada à obediência. E a desobediência ameaça não apenas a qualidade da vida, mas a permanência na promessa. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Então, aqui mostra o colapso progressivo, a saúde comprometida, a produção destruída, a desobediência afetando o corpo e o sustento. O céu sobre sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de você como ferro. Então, essa imagem aqui, ela comunica uma esterilidade total. A desobediência aqui vai afetar a chuva, vai afetar a produção, a vida. Então, a realidade da terra, que antes era de provisão, de abundância, vai se tornar de resistência e de dificuldade. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Então, a linguagem é intensa aqui do cenário. Aquilo que servia para sustentar o povo, agora contribui para a destruição. A bênção natural, ela vai ser invertida, é a antibênção, agora é o juízo. O Senhor fará de vocês que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. Vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Então, a derrota militar aqui, ela não é apenas um evento bélico, ela é teológica. Ela revela que a segurança de Israel nunca teve nos próprios recursos, na força própria, mas na presença de Deus. E quando há essa ruptura, as estruturas que aparentemente pareciam sólidas, elas vão ruir. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Então, a falta de um sepultamento digno, no contexto do mundo antigo, representava a quebra total da honra e da dignidade. A desobediência aqui não vai estar afetando só a vida, mas também a forma como a vida termina, a perda da identidade até o fim da vida. Até depois de morto não vai ter dignidade.
O Senhor os castigará com úlceras do Egito, e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Então, as enfermidades físicas e mentais agora vão mostrar que o juízo não é apenas externo. Aqui aparece um princípio importante. O pecado, ele desestrutura o ser humano por completo, o corpo e a mente. E com a ausência da cura aqui, como a gente vê que não vai ter cura, ela aponta para um estado contínuo e não momentâneo. Isso aqui não vai ser uma coisa passageira. Ao meio-dia, vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Essa imagem aqui da cegueira em pleno dia revela algo mais profundo do que a própria cegueira física. Isso aqui é a perda do próprio discernimento espiritual e da direção da vida. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará de seus frutos. O boi será abatido diante de seus olhos, mas você não comerá sua carne. O seu jumento será tirado de você a força e não será devolvido. Suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Esses versículos aqui, eles tratam da frustração existencial. O problema aqui não é só a falta de esforço, mas é a quebra do resultado. E aqui o princípio é forte, não basta plantar, construir, conquistar. Sem Deus, nada disso faz sentido. Não há garantia de que vá desfrutar de todo esse esforço que está sendo depositado em tudo isso daqui. E isso aqui mostra que o sentido da vida não é apenas produzir, mas viver debaixo da bênção que sustenta tudo, da bênção de Deus. Seus filhos e suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. O povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra do seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os dias. Então, o ponto mais intenso é aqui, é a perda familiar e do fruto do trabalho. Isso aqui mostra que o pecado, ele nunca é isolado, ele alcança o que é mais precioso na vida, perder os filhos serem levados para longe, isso é a maior dor que alguém pode ter. Então, a importância aqui, diante da perda, mostra que um estado onde o homem já não consegue mais proteger nem aquilo que ele mais ama, aquilo que ele defenderia com a própria vida. Aquilo que seus olhos virem os levará à loucura. Então, a ideia aqui não é apenas de sofrimento, mas de uma sobrecarga emocional totalmente insuportável. E aqui aparece esse princípio importante também, que é quando as consequências se acumulam, o problema ele deixa de ser apenas externo e passa a ser psicológico e interno também. A dor contínua desestabiliza a mente de qualquer um. O homem, o Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis que se espalharão sobre vocês, desde a sola do pé até o alto da cabeça. Então, essas enfermidades escritas aqui reforçam a ideia de algo incurável e persistente. Não se trata apenas de uma doença física, mas de um estado onde não há alívio e nem reversão humana possível, não há remédio para isso daqui. Então, isso aqui não é pontual, isso aqui é um processo que vai se manter. O Senhor os levará também, o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Então o exílio aqui é introduzido finalmente, e aqui é uma quebra central. A perda da terra, da promessa, a perda da identidade nacional e a exposição a outros deuses. Ou seja, a desobediência ela leva não só à perda das bênçãos, mas também à desconexão total com o ambiente da aliança. Eles vão ser retirados à força da terra prometida. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Então, isso aqui revela uma inversão completa do propósito. Antes eles eram testemunho da glória de Deus. Agora, o povo vai ser exemplo de ruína. O povo que deveria refletir Deus passa a refletir a consequência de rejeitar Deus. E existe uma conexão muito forte entre essa passagem aqui com o juízo que Deus dá sobre Nínive lá em Naum 3, 5 e 6. Até acho interessante complementar a leitura com isso. Naum 3, 5 e 6 diz: Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as tuas saias e os teus rostos, e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti imundícies, e te afrontarei e te porei como espetáculo. Então isso aqui mostra que o juízo de Deus ele não é exclusivo, ele é universal. Todos os povos estão sujeitos ao mesmo juízo. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas
e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes a comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Então o povo planta, trabalha, investe, mas não colhe de forma proporcional. As pragas, as perdas, as interrupções vão impedir que eles desfrutem disso. E o problema aqui não está na falta de esforço, está na ausência da sustentação de Deus sobre o resultado. O que não é feito debaixo do guarda-chuva de Deus vai estar fadado ao fracasso. Os filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Então a frustração agora ela se amplia para a família e para a continuidade. Os filhos não permanecem e a produção ela é consumida por forças externas. É que a gente vê o fruto afetado e o que foi gerado não é preservado. A desobediência comprometendo aqui não apenas o presente, mas também aquilo que geraria depois, as gerações futuras sendo afetadas. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e vocês serão cauda. Então o estrangeiro passa a progredir enquanto Israel desce. Há uma inversão completa aqui. Quem deveria liderar passa a depender e quem deveria influenciar passa a ser influenciado. E aqui é um ponto-chave central. A perda espiritual gera a perda de posicionamento. Não é apenas uma crise econômica, mas uma mudança de lugar, de cabeça para cauda. Um eco direto do versículo anterior, onde, obedecendo, o povo seria a cabeça e não a cauda. Agora, inverteu totalmente. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele deu a vocês. Então o texto deixa explícito aqui, as maldições elas não são aleatórias, elas são consequência direta da desobediência. E além disso, aqui é uma progressão, elas vêm, perseguem e alcançam. Quando há um arrependimento ou é uma falta de arrependimento, as consequências elas não apenas acontecem, elas se acumulam. Tem aquela frase que diz que a desgraça, a tragédia nunca vem sozinha, ela vem acompanhada. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Então a ideia é de que o sofrimento de Israel passaria a comunicar algo, não apenas o sofrimento, mas um testemunho negativo. E então aqui a gente vê que a vida sempre comunica algo, ou revela a bênção de Deus, ou revela o efeito de rejeitar ele. Uma vez que vocês não sirvam com júbilo e alegria ao Senhor, seu Deus, na época da prosperidade. Então aqui está a raiz. O povo não serviu a Deus com alegria e gratidão, mesmo tendo abundância. Esse versículo aqui, ele mostra que o problema não começou com a escassez, mas começou com a forma em que o povo lidou com a bênção já recebida. E isso traz algo para nós muito importante. A ingratidão em tempos de abundância pode abrir caminho para a perda de tudo. Então, em meio à fome, à sede, nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre seu pescoço até que os tenha destruído. Então, aqui é uma inversão direta. Antes serviam a Deus com abundância. Agora serve aos inimigos com total escassez. Isso aqui mostra que o homem ele sempre serve a alguém. E a questão é em que condição e sob qual governo? O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como águia em mergulho, nação cujo idioma não compreendem, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Então aqui o foco não é apenas a invasão desses estrangeiros, mas a opressão impiedosa, a ausência de compaixão aqui mostra que fora da proteção de Deus, o homem vai ficar exposto a sistemas que são totalmente cruéis, sem misericórdia nenhuma. Ela devorará as crias de seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro para seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Então, essa nação aqui ela vai consumir totalmente os recursos do povo, até levar à destruição total. E o ponto aqui é o esgotamento completo, sem recursos, sem reserva e sem possibilidade de recuperação. Isso aqui representa o estágio final de um processo onde tudo o que sustentava foi totalmente drenado. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiaram. Sitiarão todas as suas cidades em sua terra, que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Então, o cerco das cidades vai representar o isolamento total. Não vai ter saída, não vai ter suprimento e não vai ter possibilidade de escape.
E o ponto central aqui é que não é apenas militar, mas estrutural. Aquilo que dava segurança, os muros das cidades, vai se tornar totalmente inútil. Quando Deus não sustenta, até o que parece seguro, intransponível, perde totalmente a eficácia. Por causa do sofrimento que o seu inimigo infligirá sobre você durante o cerco, vocês comerão o fruto de seu próprio ventre, a carne de seus filhos e filhas, que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. Então a fome vai chegar a um nível tão extremo que vai levar à quebra dos limites humanos básicos. E a gente vê isso se cumprir futuramente lá em Reis, na capítulo 6, 28 e 29, que a gente vai ver a situação de duas mães combinando de que no primeiro dia vão se alimentar do filho de uma e no dia seguinte com o filho da outra. E também a gente vai ver isso lá em Lamentações 4:10, que também vai falar sobre as mulheres cozinhando os próprios filhos. E esse texto, então, ele mostra que, sob essa pressão absoluta, o ser humano passa a ultrapassar barreiras que antes pareciam totalmente impossíveis. E a ausência de Deus não apenas traz sofrimento, mas ela pode levar à perda total da humanidade, do caráter humano. Algo inimaginável para nós. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão dos irmãos, da mulher que ama, dos filhos que sobreviveram, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne de seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que seus inimigos lhe infligirão durante o cerco de todas as suas cidades. Então aqui a gente vê o efeito mais profundo da crise. A escassez extrema destruindo os vínculos e corroendo o caráter. O problema aqui deixa de ser apenas a fome e passa a ser a degradação total da humanidade. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, não tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido que ama e com o filho e a filha, não lhes dando placenta do ventre nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que seus inimigos afligirão a você e as suas cidades. Então, a mulher escrita como delicada e sensível também vai ser atingida com essa mesma transformação de caráter. E o texto enfatiza a mudança de natureza, perda da compaixão e atitudes impensáveis em condições normais. Isso aqui reforça o ponto central do capítulo. Quando a estrutura da vida ela vai colapsar totalmente, até os valores fundamentais são comprometidos. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escrita neste livro e não temerem esse nome glorioso e terrível do Senhor, seu Deus, então, essa passagem ela revela a raiz de tudo: não guardar a lei e não temer o nome de Deus. Aqui está o ponto central do capítulo. Não é apenas a desobediência prática, mas a ausência de respeito, de reverência a Deus. Quando o temor a Deus se perde, a obediência ela vai deixar de ser sustentável. Ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Então, as pragas descritas são chamadas de graves e persistentes. Isso aqui indica que não se trata de uma correção leve, mas de um juízo proporcional à gravidade do pecado, da ruptura. E a ideia aqui é clara: quanto maior a consciência da verdade, maior o peso de rejeitar a Deus. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão. Então, as doenças do Egito voltam a atingir o povo, e isso aqui tem um significado profundo, porque Israel passou a experimentar novamente aquilo que havia sido liberado, porque se afastou de Deus, e isso pode levar a trazer novamente condições de que Deus já havia dado liberdade, já havia dado livramento. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registrada neste livro da lei, até que sejam destruídos. Então, até enfermidades não mencionadas aqui seriam enviadas. Ou seja, o juízo ele não se limita ao que foi previamente escrito aqui. Haveriam coisas muito piores. Isso aqui mostra que a consequência da desobediência vai além até do que o homem consegue prever ou controlar ou até mesmo imaginar. Vocês que no passado foram tantos quanto estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, seu Deus. Então aqui a gente vê a reversão da promessa feita aos patriarcas. A desobediência não apenas vai interromper o crescimento, mas ela vai reverter aquilo que parecia consolidado, que a nação seria incontável como areias do céu, como do mar, como estrelas do céu. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então, essa aqui com certeza é um versículo mais forte, mais impactante do capítulo.
assim como Deus se alegrou em trazer o bem, ele vai se alegrar em exercer o juízo. Isso a gente tem que entender que não significa que Deus tem prazer no sofrimento, mas aponta para uma questão essencial aqui. Deus ele é igualmente fiel no juízo e na bênção. Não, a aliança ela não é unilateral, ela envolve responsabilidade real. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Então a dispersão entre todas as nações agora representa mais do que o exílio geográfico, representa a quebra da identidade coletiva. Israel, que foi formada de um povo separado, distinto por Deus, agora é espalhado. E afastar-se de Deus não apenas desestruturou a vida, vai desintegrar a identidade, o senso de identidade vai ser corrompido aqui. E além disso, o contato com os deuses também vai revelar que o vazio espiritual vai ser tão grande que vai ser preenchido por esses substitutos. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor dará a vocês coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Então, mesmo espalhado, o povo não vai encontrar paz, não vai encontrar descanso. E aqui a gente vê algo profundo. O problema aqui não é o lugar, mas a condição espiritual. A inquietação, o medo, a insegurança, eles apontam, mostram que longe de Deus não há uma estabilidade interna, mesmo que haja uma mudança externa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. Então a vida passa a ser marcada pela incerteza constante, pelo medo, há uma insegurança no presente e falta de confiança, de esperança no futuro. Isso aqui mostra que há um estado de existência onde a esperança é substituída por uma ansiedade contínua. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, que me dera fosse dia, por causa do terror que encherá o coração de vocês e por aquilo que seus olhos verão. Então, esse aqui vai ser o desejo de que o tempo passe rapidamente, amanhã querendo ser, que seja a noite querendo ser de amanhã, mostra esse colapso emocional. O tempo ele deixa de ser vivido e passa a ser apenas suportado. Quando a vida perde sentido em Deus, até o tempo ele se torna um peso. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios ou pelo caminho que eu disse a vocês que nunca mais poderiam correr. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Então, o retorno ao Egito encerra o capítulo de uma forma simbólica e até mesmo profunda, porque não é apenas o Egito geográfico, é o Egito teológico, porque ele representa escravidão, opressão, uma vida sem aliança com Deus. Ou seja, o fim da desobediência é voltar ao estado do qual Deus havia libertado antes. E o detalhe final que é mais importante, ninguém quer comprar, nem como escravo tem valor esse povo, porque há a perda total da dignidade do valor social. Um capítulo forte, né? Muito. O versículo 66, eu acho que é o que se vive muito hoje, né? A incerteza, um monte de doenças, de ansiedade, enfim, problemas um atrás do outro, que as pessoas vivem diariamente, porque não tem, né? Não consegue, não busca, não procura Deus, né? Tem um vazio, as pessoas às vezes tem uma prosperidade financeira, mas tem um vazio, né? Sempre está faltando alguma coisa. Como alguns pregadores falam, que existe um vazio, como se fosse uma peça de quebra-cabeça que falta nas pessoas, que só é preenchido por Deus. Então, as pessoas tentam encaixar outras coisas ali, riqueza, alguma outra vício, mas nada daquilo vai conseguir preencher totalmente esse vazio. Esse vazio só cabe aquela peça de quebra-cabeça que representa Deus. Vamos adiante, então, vamos para o capítulo 29. Ele fala sobre o perigo de um coração endurecido e enganoso, mesmo dentro da aliança. São esses os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Então, esse capítulo ele começa com uma declaração formal. Aqui a gente está diante de uma cerimônia de renovação da aliança. O pacto no Sinai ele foi o primeiro, a aliança original com Israel no deserto. Agora, 40 anos depois, eles estão à margem do Jordão e Deus renova esse pacto com essa nova geração. E isso aqui mostra um princípio importante, que a aliança de Deus ela não se esgota numa geração. A fidelidade de Deus ela transcende o tempo.
e volta a se comprometer com o povo a cada geração. O Senhor convocou todos os israelitas e lhes disse: os meus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Então, antes de apresentar as condições do pacto, Moisés vai recapitular a história. Isso aqui é um recurso clássico da estrutura do Antigo Oriente, porque primeiro vem um prólogo histórico, lembrando o que Deus fez, para depois os termos. Então, a base aqui, a obediência, não é o medo, mas a memória, lembrando o que Deus fez. Com meus próprios olhos, seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e aquelas maravilhas. Então, aqui ele menciona as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, o maná, a água da rocha. A geração que ouvia Moisés naquele momento aqui era jovem. Muitos deles eram crianças quando saíram do Egito. Mas eles viram, eles eram testemunhas oculares, e Deus não pede fé no vácuo. Ele pede fé baseada nas evidências históricas. Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Esse versículo aqui ele é um dos teologicamente mais densos do capítulo, porque assim, como assim Deus não deu mente para compreender? Isso aqui não significa que Deus impediu maliciosamente, mas significa que, apesar de tudo que eles viram, eles ainda não tinham assimilado espiritualmente o que essas experiências significavam. Ver com os olhos físicos é diferente de enxergar com os olhos da fé. E isso aqui faz muita referência ao que Paulo vai citar lá em Romanos 11:8, quando ele diz que a cegueira parcial de Israel. E trazendo isso para a prática também, isso aqui mostra que é bem possível viver rodeado de obras de Deus e ainda, mesmo assim, ter o coração fechado, endurecido. Durante 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias de seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para vocês soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, Deus sustentou Israel em condições totalmente impossíveis. As roupas não se gastavam, as sandálias também não. O alimento sobrenatural caía do céu por 4 décadas. A previsão humana normal seria chance zero de sobreviver 40 anos no deserto totalmente isolado. Mas Deus, ele operou de forma sobrenatural no cotidiano do povo. E o propósito aqui era bem claro, para todos eles saberem que ele era o Deus deles. O deserto não foi uma punição sem sentido, foi uma escola de dependência total a Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós os derrotamos, conquistamos a terra deles e demos por herança as tribos de Ruben, Egade e a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Então, Moisés cita aqui 2 vitórias militares recentes, que a gente viu lá no final de Números, e elas servem aqui como uma evidência da fidelidade de Deus. Seom e Og eram aqueles reis poderosos do leste do Jordão, um deles até mencionado que era descendente de gigantes, ou era um gigante, mas mesmo assim Israel derrotou ele, a terra já foi distribuída para essas tribos aqui, e a aliança já estava gerando frutos concretos, já estava em prática. E aqui a gente vê que Deus já fez a parte dele repetidas vezes. Agora Israel deve corresponder com fidelidade. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os líderes e oficiais, todos os demais homens de Israel, juntamente seus filhos, as suas mulheres, os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Então, essa lista aqui ela é bem inclusiva, da liderança até o trabalhador braçal, do homem até a criança, do israelita até o estrangeiro. Ninguém está excluído da presença de Deus e da aliança nesse momento. E o cortador de lenha e o carregador de água, eles são mencionados aqui porque eles eram as funções mais humildes do acampamento, mas eles também não estavam fora da aliança, também faziam parte. Isso aqui antecipa o cerne do evangelho, em que Cristo não vai fazer distinção entre classe social, etnia ou função. Vocês estão aqui, prestes a entrar em aliança com o Senhor, seu Deus, a aliança que ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que ele seja o seu Deus, conforme prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, a palavra aliança aqui é do hebraico berit, que é um compromisso formal, com peso legal e espiritual. Não é apenas um acordo voluntário. Aqui é um pacto lacrado com um juramento diante de Deus. Essa fórmula da aliança ela ecoa ao longo de toda a Bíblia, de Abraão até Apocalipse.
E aqui ela conecta o pacto abrâmico, que foi a promessa feita aos patriarcas, e ela continua se cumprindo. Deus é fiel nas suas promessas através das gerações, e continua se cumprindo. Não faço essa aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco, na presença do Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Então, esse versículo aqui ele é extraordinário, porque a aliança ela alcança quem ainda não nasceu. As gerações futuras também estão inclusas nesse pacto. Isso aqui é a dimensão geracional da aliança de Deus. Os filhos, netos, descendentes de Israel também seriam herdeiros das promessas e das responsabilidades, é claro. E trazendo isso para a nossa realidade. A nossa fé ela tem um impacto sobre nossos filhos. O que a gente vai construir espiritualmente no dia de hoje vai deixar uma herança ou uma ruína para quem vem depois de nós. E também isso aqui prefigura para a aliança de Cristo, onde alcança todos os povos e todas as épocas. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas suas imagens, seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Então Israel conhecia de perto a idolatria. Eles tinham vindo lá do Egito, que era totalmente idólatra, e também passaram por territórios que cultuavam outros deuses pagãos durante a peregrinação. E a palavra detestáveis aqui, ela é bem forte. Ela é do hebraico shikit, que é literalmente algo repugnante. Deus não tem respeito filosófico pela idolatria. Ele chama pelo que ela deve ser chamada realmente, uma abominação. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Então, o problema da idolatria não começa com a apostasia declarada, com algo grandioso, começa como uma raiz escondida, como é descrito aqui, com uma inclinação no coração, uma admiração ou respeito silencioso, um compromisso velado. A idolatria, ela se planta na raiz antes de brotar na vida pública. E a advertência aqui é coletiva. Nenhum homem, mulher, família, tribo. A apostasia, ela, de uma pessoa só, ela pode contaminar o todo. Israel, como comunidade, tinha a responsabilidade uns pelos outros de zelar para manter a infidelidade longe. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adotar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estaria em segurança muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Então, esse versículo aqui, ele descreve com precisão cirúrgica o auto-engano espiritual. A pessoa, ela ouve o pacto, ouve a advertência, mas ela pensa por dentro, tudo bem, eu estou seguro de qualquer forma. Essa é a teologia da graça barata, do Deus vai entender o que eu estou fazendo. O auto-engano, ele é um dos maiores perigos espirituais que existem. Alguém que sabe que está errado tem mais chance de se arrepender, mas alguém que está convencido do que está fazendo, Deus perdoa, tudo bem, dificilmente vai conseguir se recuperar. O Senhor jamais se disporá de perdoá-lo, e sua ira, seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições prescritas nesse livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então a linguagem aqui ela é severa e deliberada. Deus não está disposto a perdoar quem não quer se dispor a ele. Não significa que Deus é cruel, mas significa que há um ponto de endurecimento onde o coração se fecha totalmente para o arrependimento, para a metanoia. E quando a pessoa ela persiste conscientemente na rebelião, depois de ter conhecimento completo de que aquilo que ela faz é errado, as consequências da aliança vão se ativar nela. E aqui o ciúme de Deus no hebraico, ele é descrito como kiná, que é o amor exclusivo, que não tolera substituição. Isso aqui não é questão de insegurança, mas é a justa demanda de um Deus que deu tudo e merece a lealdade total. Apagar o nome também, que é mencionado aqui, é uma imagem muito forte da exclusão total da comunidade e da herança da Terra Prometida. A pessoa está fadada ao esquecimento. Os seus filhos, seus descendentes e os estrangeiros que vivem da terra distante verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, do qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor.
Então, a imagem da destruição de Sodoma e Gomorra era universalmente conhecida. E aqui a terra queimada, sem vida, sem vegetação, o solo é estéril e intoxicado. Moisés está pintando um quadro mais sombrio possível para as pessoas entenderem que o que acontece com uma nação que abandona o pacto com Deus. Isso aqui é profético, porque Israel vai experimentar exatamente isso no exílio babilônico, a devastação total da terra. As palavras de Moisés, elas não são uma retórica vazia, elas são, na verdade, um aviso profético com data de validade marcada. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isso a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será: foi porque esse povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Então, a queda de Israel seria um testemunho para as nações, mas um testemunho negativo, não um testemunho positivo. As nações vão perguntar o porquê, o que isso aconteceu, e a resposta vai ser clara e pública. Aconteceu tudo isso com eles porque eles abandonaram a aliança com Deus. A vida do povo de Deus, ela sempre é uma mensagem para o mundo ao redor, e quando se vive infidelidade, é proclamada a bondade de Deus. Já quando se cai na apostasia, é proclamada a consequência do abandono de Deus. Israel não é uma nação qualquer, é a nação que carrega o nome de Deus diante do mundo. Eles foram adorar outros deuses e prostraram diante de deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra essa terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas nesse livro. Cheio de ira, indignações e grande furor, o Senhor os desarraigou de sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. Então, deuses que eles não conheciam. A idolatria aqui é sempre uma troca para baixo, para menos. Abandonar o Deus vivo verdadeiro por ídolos mudos é uma troca totalmente absurda. E Moisés, a palavra aqui desarraigou, ou arrancou, porque é a imagem de uma planta sendo removida pela raiz. Israel foi plantado na terra da promessa, mas a desobediência vai fazer com que eles sejam arrancados. E isso aqui vai se cumprir profeticamente, primeiro com o exílio assírio lá em 722 a.C. e depois com a invasão babilônica em 586 a.C. Então as profecias de Deuteronômio, elas vão se tornar uma realidade histórica. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que sempre que sigamos todas as palavras desta lei. Então esse capítulo aqui, ele termina com um dos versículos que é um dos mais citados de Deuteronômio, e ele é uma divisão epistemológica muito fundamental, porque o que é de Deus, o que é do homem. E as coisas secretas, o porquê escondido na soberania divina, os planos que ainda não foram revelados, tudo isso pertence a Deus. Não compete a nós querer desvendar isso, mas apenas confiar. E as coisas reveladas, a lei, os mandamentos, os propósitos declarados por Deus, tudo isso pertence a nós, aos nossos filhos. A nossa responsabilidade, então, não é especular sobre o que Deus não revelou, mas sobre a nossa responsabilidade é obedecer claramente o que ele revelou para nós. E, curiosamente, esse versículo aqui ele é um antídoto para o misticismo excessivo e também para o racionalismo reducionista, porque há coisas além da nossa compreensão, mas tudo bem assim, não tem problema. Há coisas que Deus nos deu claramente, e essas sim exigem resposta. O esforço da nossa parte é buscar compreender, entender a resposta e fazer o estudo dela. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Marcos, tudo bem. Então, agora vamos para o capítulo 30. Ele é um capítulo que tem como tema a esperança da restauração. Ele mostra que o arrependimento sempre abre um caminho para a volta. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem e elas atingirem onde quer que o Senhor, seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje ordeno a vocês. Então, o capítulo 30 ele já começa exatamente onde o 29 terminou, com a possibilidade real da queda. Moisés não fecha o capítulo anterior sem abrir a porta para a esperança aqui. E a frase, quando todas essas coisas, ela é profética. Moisés fala como se o exílio fosse garantido, certo? E de fato seria. Israel vai cair no futuro. Seria dispersa entre as nações, como profetizado aqui. Mas Deus já tinha plantado também a possibilidade da saída. O arrependimento genuíno é descrito aqui como voltar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Não é um arrependimento parcial ou superficial, apenas cultural, da boca para fora. É uma reorientação completa em direção a Deus. Então o Senhor, seu Deus, trará restauração a vocês.
terá compaixão de vocês, os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. Então, trará restauração aqui em hebraico é o Shub Shebut, que é uma expressão idiomática muito interessante e até mesmo poderosa, porque literalmente ela significa reverterá a reversão ou reverter o cativeiro. É Deus desfazendo os nós que o pecado fez. É uma restauração completa aqui. E não uma distância geográfica ou espiritual que esteja além do alcance de Deus. Israel, lá no exílio babilônico, vai estar a mais de 1.000 quilômetros de Jerusalém, mas Deus vai trazer de volta. Esdras e Neemias, ao retorno do exílio, são um cumprimento histórico dessa palavra aqui. E o versículo 5 ele acrescenta: ele os tornará mais prósperos do que seus antepassados. A restauração de Deus, ela nunca é apenas pela metade, ela nunca apenas é reposição, ela é superação. Deus restaura com acréscimo. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês, a seus descendentes, para que amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então, aqui esse é um dos versículos mais importantes de todo o Pentateuco, porque aqui Moisés vai além dos rituais externos. A circuncisão física era um sinal da aliança desde Abraão, lá de Gênesis 17, mas aqui Moisés fala de uma circuncisão de coração, uma transformação interna. Não é apenas o corte do prepúcio que eles faziam, mas cortar a resistência, a dureza, o orgulho do coração. Isso aqui é, teologicamente, a nova criação. E é o que Paulo vai desenvolver lá em Romanos 2:29 e em Colossenses 2:11. A nova aliança prometida lá em Jeremias 31:33 também, e em Ezequiel 36:26. Aqui ela está sendo prefigurada. A obediência verdadeira nasce do amor, não do medo. E essa é a diferença entre a religião e o relacionamento. Isso aqui é muito importante. O Senhor, seu Deus, enviará, então, todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Então, depois da promessa da restauração interna, agora vem a restauração externa. As maldições que antes ameaçavam Israel na desobediência, agora caem sobre o inimigo de Israel. E aqui essa virada é completa na dinâmica da aliança. Quando o coração ele é transformado, quem perseguia o povo de Deus passa a ser alvo do juízo de Deus. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou hoje a vocês. Então o Senhor, seu Deus, abençoará todas as suas tudo que suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais, as colheitas, sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem seus mandamentos e decretos, que estão escritos neste livro de lei, e que, se vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então, aqui é interessante notar a progressão: o coração circuncidado, a obediência renovada, bênção abrangente. A ordem aqui é importante, porque a obediência ela é consequência da transformação interior, ela não é a causa. O Senhor se alegrará novamente de vocês. Deus sente alegria pelo povo. Né? Essa aqui é uma linguagem emocional e rica, porque não é apenas uma aprovação fria de Deus carimbar um aprovado para o povo, é uma alegria dele em perdoar, em trazer de volta. E isso aqui a gente vê lá em Sofonias 3:17, o Senhor se alegra com júbilo. E, então, essa aqui é a condição final que é repetida, de todo o coração e de toda a alma, que a gente já viu anteriormente. O arrependimento de coração, ele ativa as promessas da aliança. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo ou proclamá-lo a nós, a fim de que possam obedecer. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos. Então, aqui é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Como eu posso saber o que Deus quer? Isso aqui aqui está a resposta. Moisés responde diretamente essa objeção, porque a vontade de Deus ela não é um mistério inacessível, guardado a 7 chaves, além do céu ou no fundo do mar. Ela foi revelada, ela foi escrita e comunicada com clareza. Quem subirá ao céu? Essa pergunta aqui ela vai ser feita novamente lá em Romanos 10:6, onde Paulo vai usar para falar de Cristo. E o próprio Cristo, ele é a palavra que desceu do céu, a lei que se cumpriu. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca, em seu coração.
Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Então a palavra de Deus ela deve ocupar dois lugares, como dito aqui, a boca, confissão, declaração, ensino, e também o coração, que é a meditação, a internalização, as atitudes, o amor. Isso aqui é exatamente o que Josué vai receber como confissão lá em Josué 1:8. Medite nela dia e noite, como vai ser dito. E é o que Paulo vai desenvolver lá em Romanos 10:8-10 também, que é a fé que salva é aquela que está na boca e no coração. Então, a revelação de Deus ela é acessível. A desculpa de não saber não existe para quem tem as escrituras. Assim como a lei brasileira diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, a lei de Deus, quem tem as escrituras não pode alegar desconhecimento da vontade de Deus. Vejam o que hoje eu ponho diante de vocês: vida e prosperidade, ou morte e destruição. Então, aqui é um dos versículos mais diretos e poderosos, porque Moisés não deixa margem para neutralidade. Não há uma terceira via, uma terceira opção. Não há uma zona de conforto entre a vida e a morte. A aliança ela é binária, dentro ou fora, fidelidade ou abandono. E então, esse aqui não é um Deus que esconde as consequências das escolhas. O nosso Deus, ele coloca à vista e diz: escolha. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor seu Deus e andem nos seus caminhos e guardem seus mandamentos e decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Então o mandamento central aqui é o amor. Amem o Senhor seu Deus. A obediência ela não vem antes do amor, ela vem depois. E Jesus sintetizou toda a lei nesses dois amores aqui, amar a Deus e amar ao próximo, lá em Mateus 22:37-40. Então, a vida na Terra Prometida, ela não é apenas uma sobrevivência biológica, ela é shalom, ela é amor ao próximo, florescimento pleno da aliança na Terra. Se, todavia, o seu coração se desviar e não forem obedientes e deixarem, deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois que atravessarem o Jordão. Então, a consequência do desvio ela é exposta com igual clareza aqui também. A apostasia não começa com um ato público de idolatria, ela começa com um coração que se afasta silenciosamente. Depois é que vem a desobediência, depois a prostração diante de outros deuses, e a consequência aqui ela é importante, é sequencial, é coração, atitude e ação. E a consequência também é direta, não é uma ameaça emocional aqui, é a lógica da aliança. Quem rompe o pacto perde a proteção do pacto. Isso é lógica pura. Hoje invoco aos céus e a terra como testemunhas contra vocês, que colocarei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Então, chamar os céus e a terra como testemunhas aqui é a linguagem do tratado formal antigo. Naquela época, os tratados de vassalagem, eles invocavam as divindades como testemunhas, mas Moisés está invocando a criação como testemunha. Os céus e a terra são chamados para testemunhar esse pacto que está ocorrendo aqui. E agora vem o apelo mais direto do discurso: escolham a vida. Deus não está apenas apresentando as opções, ele está recomendando e praticamente implorando. Ele diz: escolha a vida. E isso aqui revela o coração de Deus. Ele não deseja a morte do pecador, como dito lá em Ezequiel 18:23. Ele quer que todos vivam. E por isso que ele revela o caminho com total transparência, total verdade. Ele não esconde nenhuma consequência aqui. Como está dito aqui, pois o Senhor é a vida. Deus não é apenas o doador da vida, ele é a própria vida. João 14:6 vai dizer, vai ressoar isso aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer. E o capítulo ele termina conectando tudo de volta sobre a promessa feita a Abraão, a aliança que começou lá em Gênesis 12, de vida e de multiplicidade. O fio da graça de Deus atravessa gerações, patriarcas, deserto, a lei e a promessa de vida até hoje. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Marcos. Muito bom. Muito aprendizado. Para completar e complementar o estudo, eu queria fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 15, versículos do 5 ao 6. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e lançarão no fogo, e o queimarão. Então, Deuteronômio, principalmente o capítulo 28, deixou bem claro que a vida com Deus, ela nunca é neutra. Ela sempre produz resultados visíveis, seja da forma da bênção pela obediência ou da perda pelo afastamento. E Jesus vai retornar essa verdade ao mostrar que tudo depende de permanecer em Deus, porque é essa conexão que vem a vida, o sustento e o fruto. Então, assim, a questão central aqui não é apenas o que a gente faz, mas onde a gente está ligado, onde a gente está conectado. Uma vida conectada a Cristo, ela floresce, é uma vida útil, já uma vida desconectada, inevitavelmente se torna estéril, improdutiva. Então, o chamado de Deus, ele continua o mesmo para nós, permanecer nele para que a gente viva a vida que vem dele e se manifeste também plenamente em nós. Amém? Amém, Marcos. Obrigado. Então, Mais um. Nada, eu que agradeço pela participação. Semana que vem encerramos o livro de Deuteronômio, não só o livro, mas também todo o bloco do Pentateuco, do Torá. Até a semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom final de semana e boa semana. Obrigada. Tchau.